2019 a gente fez o ano que a gente fez e venceu todos os títulos que vencemos pelo conjunto, não só pela individualidade. Nosso conjunto era muito forte e foi nisso que, sem dúvidas nenhuma, favoreceu e potencializou ainda mais o individual. Em 2020 a gente perdeu muito desse conjunto, e eu acho que isso fez com que dificultasse ainda mais, principalmente as outras equipes. De alguma forma estudou muito mais a equipe do Flamengo. Com o tempo de trabalho que o Rogério está tendo e a gente vê a evolução que o nosso time está tendo, eu acredito que a gente, dia a dia, a gente vai evoluir e vai fazer com que a equipe do Flamengo volte a ser aquela equipe forte e competitiva que foi em 2019. Uma linha de 4 você precisa ter entrosamento e acredito que em 2019 isso foi uma das nossas... acho que a nossa arma principal, né, cara? Um entrosamento muito grande, onde a gente conseguia, somente pelo olhar, a gente sabia onde o nosso companheiro estava. E uma coisa que eu levo comigo, uma zaga forte ganha campeonato, né? Eu acho que a gente precisa... Uma zaga não, uma linha de 4, né? E a gente precisa se fortalecer cada vez mais. A gente vem fazendo trabalhos intensivos para que a gente possa se adaptar o mais rápido possível ao estilo do Rogério, que é muito parecido com o Jorge, a forma agressiva que ele gosta que a linha de 4 jogue. Legal, tem vários temas para a gente abordar. Muito rica essa entrevista do Rodrigo Caio. Inclusive, eu também já fui anotando para a gente começar, então, falando. Vamos fazer o seguinte, primeiro tópicos que eu separei aqui. 2020, diz o Rodrigo Caio, perdeu muito daquele conjunto que a gente viu atuando em 2019. Queria que vocês comentassem também o que vocês acharam do que disse o Rodrigo Caio. É bem por aí, Karine, e acho que passa por algumas questões. Claro que a pandemia, a paralisação, né? O trabalho do Jesus já tinha essa dificuldade no primeiro momento, né, de reagrupação, enfim, de trazer para os jogadores a urgência, a necessidade de continuar trabalhando no topo depois de terem conquistado tudo que conquistaram no ano anterior. Já seria um desafio interessante, e a forma como o ano se desenrolou só piorou as questões. E a partir daí o que ele fala, né? O coletivo. Você tem uma saída do Jesus, uma chegada do Domi, um período de instabilidade com ele à frente no comando e mais uma troca dentro da temporada. Tudo isso depõe contra o time, né? E aí daí vem atuações não tão boas como as que o Flamengo teve na temporada 2019. Beth, o Rodrigo Caio também falou que defesa é fundamental para ganhar campeonato. Ele chama de arma principal. Inclusive ele falou, né? Zaga forte, a linha de 4, ganha campeonato. Como é que você vê essa parte que realmente é interessante, que foi muito criticada já no Flamengo, a parte da defesa? Que ano passado o Maestro Júnior e eu estavam falando que o Flamengo precisava arrumar a cozinha, porque estávamos referindo à zaga, né? E isso aconteceu no meio do ano, quando chegou o Jesus, chegou também Rafinha, chegou o Pablo Mari, e aí também chegou o Gerson, e se arrumou esse conjunto que é fundamental, que o Rodrigo Caio está falando da linha de 4 atrás, né? Então saiu o Pablo Mari, saiu o Rafinha, veio outros jogadores que são bons, mas logicamente cada um se adapta com diferente momento, né? Precisa de mais tempo, menos tempo. O clube grande, uma experiência. Temos o Isla, que é o país novo para ele. Então, realmente aconteceram várias coisas esse ano. O Rafa está dizendo, ele está dizendo que o conjunto em si caiu um pouco. Logicamente, depois de tantas conquistas ano passado, só podia vir cobrança, porque repetir sempre é difícil. E superar, o que tinha que superar? Ganhar de novo o Libertadores, ganhar de novo o Brasileiro, para tentar ganhar o Mundial. Mas o Flamengo teve muitos problemas, mas acho que está saindo na frente. Ganhou também alguns jogadores que foram grata surpresa, como o Natan na zaga, o goleiro Hugo. Então viu que pode contar com os elencos que a gente não sabia que tem dentro do grupo, dentro do elenco. Mas os jogadores importantes também. Acho que o lesão do Rodrigo Caio machucou muito, o Flamengo, a zaga, o Covid, tudo isso, mudança do técnico, escolhas erradas, mas acho que o Flamengo agora tem a chance de se recuperar.
passando aí na próxima fase agora, primeiro jogo claro contra a Bahia, que não vai ser nada fácil. Ainda falando em relação à defesa, Rafa, 2 jogadores foram bastante criticados, né? A gente acompanhou bastante, falamos aqui no Troca de Passes, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. E como bem falou o Pet, também essa questão do Rodrigo Caio, essas questões todas agora, o Rogério Ceni vai ter esse momento para pelo menos ajustar. E é importante também, né? Porque a defesa, como disse o próprio Rodrigo Caio, é uma arma principal. E eu concordo com ele. Sim, né? Traz estabilidade. O trabalho da linha de defesa com o Jorge Jesus era fundamental para que o Flamengo fosse tão dominante dentro dos jogos, né? E eu acho que qualquer dupla de zaga escolhida no contexto da temporada 2020, principalmente depois da saída do Jesus, estaria comprometida com relação ao que foi o nível de atuação na temporada anterior. Eu acho que movimentos de mercado, tanto do Gustavo Henrique, até pela questão, né, da chegada sem despender dinheiro, né, nos direitos econômicos, em fim de contrato com o Santos, foi um ótimo movimento. A chegada do Léo Pereira também. A questão é que o trabalho se difere, o trabalho é outro, né? E o Mari estava muito encaixado já, muito adaptado à ideia, aos conceitos que eram apresentados pelo Jorge Jesus. Acho que seria uma evolução natural de um desses 2 nomes, tanto o Gustavo Henrique como o Léo Pereira, dentro de um trabalho estável com o Jesus. Essa não é mais a realidade. E a partir daí, eu acho que é meio que indiscutível que a resposta do Natan é superior à dos 2 contratados. E é daí que pouco importa a questão do peso, da sequência de carreira, da hierarquia, né, como se fala em alguns lugares no continente. Em termos de produtividade, em termos de desempenho para o Flamengo hoje, o Natan ele parece à frente dos outros 2 para compor uma dupla mais consistente com o Rodrigo Caio. Passa pelas mudanças, sem dúvida. Ele é o que melhor se adaptou a esse cenário. Mas acho que, com tudo da forma como se trabalhou em 2019, fatalmente esses jogadores estariam apresentando um desempenho bem acima. Flamengo que encara o Bahia domingo, tá nessa reta final de preparação. Pet, outro tema também que ele falou e que agora o Rafa já estava citando, o Jorge Jesus, foi exatamente isso, elogiando o trabalho agora do Rogério Ceni, fazendo uma comparação dos 2, falando que tem muito a ver o trabalho. E isso é legal também, porque se os jogadores já estavam acostumados com a pegada do Jorge Jesus, agora o Rogério Ceni chega, ele também tem esse entrosamento e vai poder desenvolver o trabalho dele com mais tranquilidade já, porque existe essa harmonia. Vários jogadores, não só o Rodrigo Caio, já elogiaram bastante o Rogério. Mas esse elogio, os jogadores sempre elogiam o técnico, enquanto o técnico está no comando. Quando vai embora, aí depois se descobre as coisas. Então, isso que os jogadores vão elogiando o técnico, isso para mim é coisa normal, né? Quando se vê, quem critica aquele que não joga, ele tem uma briga interna. Mas independente disso, né, o Rogério entende de vestuário, né? Ele já quanto tempo já tem de jogador de carreira longa que ele teve, com muito sucesso, né? Foi tanto do vestiário de um clube só, independente disso, mas teve vestiário da seleção brasileira também. Então ele conhece desse ambiente e não tenho dúvida que ele possa criar esse ambiente favorável para que o clima flui, tenha uma sinergia positiva para que o Flamengo agora arranca no campeonato, porque tem uma sequência muito boa no campeonato agora. Próximos 5 jogos, teoricamente, só o Fla-Flu que vai ser um clássico que nunca se sabe o que vai acontecer. Ou contra os demais times, um time que pretende ganhar o campeonato tem que ganhar os jogos. E tem, teoricamente, os times, digamos, que estão brigando aí para não cair, que é sempre um perigo, mas melhor jogar contra Bahia agora, Fortaleza, Ceará, Goiás, do que jogar contra Santos completo, Grêmio completo, Palmeiras completo, São Paulo, Atlético. Então, essa coisa de que prefere jogar contra o time que está em alta, em boa fase, porque eles podem se despistar no jogo, pode aflorescer muita confiança e aí cometer os erros. Não acredito nisso já no futebol, porque campeonato é muito difícil, campeonato brasileiro, e o Flamengo tem que aproveitar esses próximos jogos para poder assumir vice-liderança e ameaçar seriamente e com chances reais para chegar eventualmente no final do campeonato, na última rodada, com uma chance contra o líder para poder brigar para o título.
E hoje o Flamengo oficializou a renovação do contrato do Diego Alves e o próprio Rodrigo Caio falou que essa experiência é importante. E a gente também separou uma parte dessa entrevista. Na verdade, não é entrevista, foi um vídeo que foi divulgado pelo Flamengo com as palavras do Diego Alves. Não conversamos ainda, mas eu fiquei sabendo pelas notícias. Ficamos felizes, um jogador importante para o grupo, um líder, uma pessoa que representa muito para nós atletas e para a instituição Flamengo. Então, feliz que a gente possa contar com ele e que ele possa continuar dando alegrias para nós, jogadores, e principalmente para a nação. Eu falei ali do vídeo, na verdade, que o Diego Alves colocou nas redes sociais. Muita gente viu esse vídeo, inclusive provavelmente o Pet, o Rafa, também você que está em casa. Mas o trecho que a gente tinha separado aqui, a nossa Fernanda Calacha, diretora, falou aqui, Karine, foi o Rodrigo Caio, realmente, porque a gente já tinha assistido também esse trecho. Mas para vocês que estão em casa, agora a gente continua esse debate falando sobre essa experiência que é importante do Diego Alves, né? Tava aquela questão da novela toda, aquele imbróglio. E agora, finalmente, então, ele está oficialmente mais um ano no Flamengo. Ele mesmo falou que está no lugar onde o coração dele quer. Pet, a importância do Diego Alves, essa renovação. Não tenho dúvida que a importância é muito grande pelo elenco e tudo. Todo mundo estava torcendo para que chegue a um acerto positivo. Porque o Diego Alves é um excelente goleiro. Hugo tem muito potencial, mas agora cair em cima dos ombros do Hugo uma responsabilidade tão grande num time que busca títulos no momento, e aí não é a mesma coisa você saber que está substituindo um grande goleiro que você agora tem que ser o protagonista o tempo todo. Acho que ainda é jovem para isso e vai ter tempo para ele. Acho que mais um ano Diego no Flamengo dá ainda mais tempo de maturação do Hugo. Então, acho que foi muito bom, porque qualquer perda do Flamengo de um jogador ou dois, já vimos que significou muito para que o Flamengo não tenha a aparência como do ano passado. Perdeu 2 jogadores só, Pablo Mari e o Rafinha, e já não é a mesma coisa. Imagina perder mais um goleiro, perder mais um jogador. Agora vimos quando perdeu o Thiago Maia, quando o Diego estava machucado, o Rodrigo Caio, agora não tem Arão e Thiago Maia. Vai ter que improvisar aqui com um garoto que tem potencial, João Gomes. Então, acho que um grande elenco, um grande time que busca títulos, precisa de todos à disposição. Quanto mais jogadores de grande qualidade estão no time, é melhor. Vamos colocar então a provável escalação do Flamengo na tela para a gente passar juntos como chega esse Flamengo para encarar o Bahia no Maracanã neste domingo. Diego Alves, portanto, no gol. Isla, Rodrigo Caio, Natan e Felipe Luiz. Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. O William Arão ainda está se recuperando de uma lesão na coxa direita, portanto, continua na programação dele, dessa recuperação. E a gente viu ali, então, o Natan e o Gomes permanecem também nessa escalação. Rafa? O que chama atenção é que, pela lesão de mais longo prazo, né, do Thiago Maia e essa questão recente do Arão, o Flamengo acaba tendo uma lacuna, né? Vai sendo preenchida pelo João Gomes nos últimos jogos, tem o interesse no retorno do Hugo Moura, né? O Rogério já sinalizou isso, até pela liberação do Pedro Rocha, a gente já citou a questão do Yuri César também. Bem ou mal, o Flamengo já vai se movimentando com relação a algum tipo de planejamento, né, para o elenco da próxima temporada. É um elenco, dá para falar que é o melhor do futebol brasileiro, alinhado entre titulares e reservas de uma forma que poucas vezes a gente viu, né, dentro da nossa realidade aqui, pela dificuldade mesmo de se manter um elenco com esse custo e com esse grande número de jogadores que podem entrar e desempenhar um bom papel, mas é só essa questão, né? Assim como o Natan se afirma, mas por uma questão esportiva, as outras opções, né, as que foram contratadas estão liberadas para o jogo, a questão do João Gomes é um tanto diferente, porque ali especificamente, no primeiro jogador de meio campo, o Flamengo acabou ficando com essa defasagem por ter 2 atletas lesionados ao mesmo tempo, né? Pet, um pitaco seu também. Desculpa, não ouvi, Karine. Tá ouvindo agora, Pet? Tá ouvindo agora, Pet? Agora sim, voltou. Não, só para você também dar um pitaco sobre essa provável escalação do Flamengo, para depois a gente mudar aqui o assunto. Tá repetindo a escalação
que usou no último jogo contra Santos. Eu tinha comentado que no último jogo contra Santos, o Santos veio com totalmente garotada, né? Então, a vitória do Flamengo não estava em questão em nenhum momento. E no final virou 4-1. É uma pena que o Flamengo tomou um gol do Bruninho e agora perdeu a oportunidade de tentar jogar de forma diferente. Ele está jogando sempre da mesma forma. Está jogando 4-4-2. Agora perdeu a oportunidade de jogar um pouco 4-1, 4-1. Aí sim eu gostaria de ver o Flamengo com essa escalação, porque acho que tanto De Arrascaeta quanto Everton pode jogar por dentro, e o Gabigol já jogou muitas vezes pelo lado, e o Bruno Henrique e um Pedro Artilheiro poderia estar na frente. Não teve isso. Durante o jogo eu também pensei que ia experimentar, dava tempo, mas ele tirou De Arrascaeta, não sei porquê, para tentar essa escalação, o que seria a escalação do sonho nesse momento com o time do Flamengo. Agora vamos falar do líder São Paulo, que já jogou na